Programa Léo Ladeia. Oferecimento Eucatur, transporte feito com carinho. Olá Telecom, a internet mais rápida de Rondônia. Água mineral Mina Linda, com o maior pH do estado. Como é que estão vocês aí? Enquanto o Rondônia está lá fazendo festa na Rondônia Rural Show, a gente está aqui tocando a vida. Eu tive alguns problemazinhos aqui de ordem técnica, vocês me acompanharam aí esses dias com reprises, que são sempre boas reprises. A gente tem sempre um estoque de programas que ficam aí, que a gente vai reprisando ao longo do tempo, quando há necessidade. Mas enfim, e hoje eu começo esta semana, aliás, começamos já a semana anterior esta semana com a reprise, e hoje, quarta-feira, eu recebo aqui com um prazer enorme duas figuras. Um que é um escritor sobre direito. Ele tem uma obra que fala sobre direito de Rondônia, muito bem feita. E eu tenho aqui um advogado que tem uma história de vida muito bonita, não só como advogado, mas só de vida pessoal, que é o Dr. José Bandeira, uma figura que é professor, advogado e meu irmão de maçonaria. Aliás, são os dois irmãos de maçonaria aqui da mesma loja. Aliás, 3, já dá quase que para fazer uma sessão. Se tiver mais 2, a gente já começa uma sessão. Com 5 já faz uma sessão. E eu queria dizer para vocês que nós vamos falar a respeito desse momento que vive o Brasil de indefinição na área do direito. A gente teve uma história de direito muito bonita, a OAB, que é uma ordem que vem aí desde da velha república, desde o tempo do Império, que a gente tem esse pessoal que vem trabalhando nessa área de direito e que chega num momento como esse aqui agora, que a gente olha e faz assim, mas o que é que houve? O Brasil ficou de cabeça para baixo? Esse é um dos pontos que a gente vai tratar. Possivelmente, um dos pontos que isso vai nos levar à questão do ensino superior do direito no Brasil. A filosofia do direito, a ciência do direito. E eu trago o Carlos Araújo porque é o seguinte, ele tem muito mais competência do que eu para tratar desse assunto, por ser escritor do tema, e porque eu não sou lá essas Coca-Cola toda que o pessoal pensa que eu sou, não. Prazer estar aqui de novo com vocês, eu estava com saudade, e é muito bom que a gente esteja novamente junto. Obrigado, Carlos Araújo, obrigado, doutor Bandeira. Léo. Ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Carlos. Obrigado, eu agradeço pelas palavras aí da apresentação. Eu não me sinto escritor, até porque como eu sou jornalista já há algum tempo, escrever para mim é uma missão de todo dia, de toda hora, né? Então, eu na verdade diria mais que assim, eu acabei conhecendo um pouco do direito, também escrevi um livro sobre a trajetória da advocacia do direito em Rondônia, buscando casos lá do século de 1872 até 2024. No tempo que você era menino, né? Bem menino. Agora, na verdade, eu tive uma passagem muito legal profissionalmente falando, de 9 anos como assessor de comunicação na OAB, um terreno que eu pude aprender muito, sou muito grato por isso, e até por isso que eu estou aqui agora, e por isso eu sou grato também. Doutor Bandeira, que prazer falar com você. Prazer é meu, Léo. Né? O Carlinho, nessa humildade dele, ele esqueceu de dizer que ele vivenciou os tempos áureos da OAB. Também. Onde teve verdadeiras conquistas, avanço. Eu me recordo na época, numa reunião com o Orestes Muniz, eu acho, não sei se o Carlinho estava, em que ele dizia assim, vamos projetar em 4 anos a OAB de 20. OAB e do futuro, de fato, aquelas conquistas, elas se projetaram no tempo. Aquilo foi fantástico. Eu vou dizer que uma das campanhas que, no período em que eu estive na OAB, que eu participei, e o Bandeira lembra muito bem, foi a campanha pela aprovação da lei da ficha limpa. A lei 1035, né, de 2010, né? A Rondônia, naquela época, o ex-juiz Marlon Reis, lá do Maranhão, da terra do Bandeira, que foi ele quem
criou, né, inventou essa questão aí, ele jogou muito, fez muitos julgados lá nessa questão do cara pode ser candidato, não pode, quantos anos deve ficar depois de cometer um crime, sobretudo contra a administração pública. E foi um período em que a OAB fez muitas palestras, trouxe o Marlon Reis aqui. E a outra campanha, que eu me lembro muito bem, que eu acho que é um legado dos gestores daquela época, que foi o Orestes Muniz e o doutor Hélio Vieira, foi pela aprovação da Lei Maria da Penha, também, que não tinha. Trouxe, inclusive, a Maria da Penha aqui. Então, só confirmando o que ele disse aqui, que o Orestes queria, aquele grupo queria projetar um AB em 4 anos, projetar um AB para 20 anos, e está aí o legado. Eu estava começando no rádio naquela época, eu comecei velho no rádio, e eu não tinha noção muito bem das coisas que estavam ocorrendo. Abre a porta da rádio Vitória Régia, entra uma camisa vermelha com arara que não tinha mais tamanho, um cara alto com uma camisona vermelha, assim, bem vermelha, e com uma arara. Eu acho que era, não sei o que lá, Brasil. Era uma moda que tinha. Que era o Frejá. Roberto Frejá. E aí o Hélio diz assim, eu estava com o professor Francisco Matias do meu lado. 2007. Eu com o professor Francisco Matias do lado. Aí eu disse assim, Matias, chega pro lado que aqui é do Frejá, tenta Frejá, e aí a gente fez um programa todo, muito uma legal, hora de programa. Me lembro. E à noite ele estava lá fazendo a campanha da ficha limpa, que aliás está sendo revisada novamente, mais uma vez. Tem os críticos, eu acho que ela, como toda lei tem que ser boa, geral e restrita, né? E infelizmente essa lei ela tem algumas coisas que pecam. Até pela forma como foi feita, ela não foi feita dentro do ambiente do direito, mas foi feita da vontade popular, que eu acho que dá uma força muito grande para ela, mas ela tem seus defeitos e ela precisava de uma revisão. Da mesma forma que eu acho que uma hora dessa a gente vai ter que fazer uma revisão maior na nossa Constituição. Mas, enfim. O interessante, Léo, é assim, que muitos desses jovens que hoje são advogados, que estão no mercado, eles não têm conhecimento, né, dessas conquistas que se projetaram no tempo e que teve a efetiva participação dessa OAB, dessa seccional do estado de Rondônia. Foram conquistas fantásticas. Mas também tem um grupo que lembra, né, Bandeira? Porque era uma OAB muito presente nos acadêmicos, né, nas universidades. A maioria dos grandes advogados aqui, dos mais experientes advogados, não é grande, mas mais experientes advogados estavam militando também, ensinando também nas universidades. Fazer só uma observação, né, em relação à questão da lei da ficha limpa. Eu, que não sou advogado, mas a gente acaba estudando direito também. Para escrever, você precisa entender, né? Você precisa estudar alguma coisa. Eu acho que a lei da ficha limpa, ela pode até ter alguns aspectos ali de excesso, mas ela é uma lei essencial para o Brasil. Com certeza. E graças a Deus, as tentativas últimas que tiveram lá de descaracterizá-la, de tirar esses excessos aí, eu até acho que deve. Tem alguma coisa ali que eu acho que a punição é muito dura, ela quase que é dupla, porque o camarada tem que esperar terminar aquele tempo para começar a cumprir o período da inegibilidade. Eu acho que antes ela já começava a partir do momento da condenação. Mas nada disso prosperou. Hoje, por exemplo, se você acessar lá no portal, o nosso portal Expressão Rondônia, tem uma notícia do ex-deputado Natan Danador, que recebeu hoje, depois de fazer uma consulta, uma certidão de que ele continua inelegível. Isso. Quanto tempo tem isso? Né? Já tem um bom tempo, né? Ele foi deputado em 2010, né? Nós são 16 anos. Primeiro deputado federal cassado. Cassado, exatamente. Apareceu lá no plenário, algemado, conduzido pelos policiais legislativos. Então, eu acho que essa lei precisa, sim, de alguma correção, mas isso não deve ser feito num ano eleitoral, nem num período eleitoral. Não pode, né? Eu acho que ela continua tendo aspectos positivos. O princípio da anualidade tem que ser respeitado. Eu acho... E não foi na eleição na última eleição. Tem muita coisa ali que foi passado por cima ali do direito. Mas, enfim, essa coisa de passar por cima, a gente está vivendo exatamente esse momento, né, Bandeira? É a questão do casuísmo jurídico, do relativismo, casuísmo político e relativismo jurídico. Se atende aos meus interesses que estou no poder, ela vai ser efetivada. Se não me atende, porque ele pode atingir aquele que é meu adversário, então aquele que for benéfico para mim... Aquilo que o Bandeira está falando aqui, porque o direito tem a questão da hermenêutica, né, jurídica.
O que eu vejo no Brasil hoje é a adaptação do direito ao meu espectro ideológico dos julgadores. E o pior que eu vejo, eu acho que vocês vão concordar, é que essas coisas ocorrem e a gente normaliza. Não é que regularize. Porque regularizar é você criar jurisprudência, mas normalizar é você adotar como prática algo que não existe dentro da lei. Sabe o que eu vejo nisso, Léo? Uhum. Muito oportunismo e covardia de quem deveria botar a mão na mesa e dizer, opa, para aí, não é bem assim. Chega, né? Chega. Uhum. Eu vejo muita covardia e oportunismo. A OAB tem esse papel, porque ela sempre foi assim, o guardião da Constituição. E, infelizmente, O histórico dela, né, Bandeira? nós perdemos esse protagonismo. É. Nós nos acovardamos? Ou o que é que aconteceu? E o interessante é o seguinte, a profissão do advogado, ela está dentro da Constituição Como uma essencial. única... Essencial à justiça. Uma única, porque não diz que é o juiz que dá a justiça, não é isso, não é aquilo, não. É o advogado, é essencial à justiça. E é né? mesmo, Léo, porque é o seguinte, é o tripé, né? Uhum. É o acusador, o defensor e o julgador. Uhum. Né? O acusador é o Ministério Público, é o promotor, Era, o defensor, o defensor é o advogado e o julgador que vai pegar as argumentações desses dois e vai dar um veredicto, que é o juiz. Uhum. Sem o advogado, não pode fazer. Não tem Se como. o juiz, se o promotor, o desembargador precisar de uma defesa, ele vai recorrer a quem? É o advogado. Ao advogado. Então, ele é essencial por conta disso. A menos que a figura seja o Alexandre de Moraes. Que aí ele virou É diferente. Aí é o juiz, é o investigador, é o réu. O réu, é o É tudo. A DPU, a Defensoria Pública da União, DPU. acaba de dizer que ele não pode atuar num processo em que ele é réu, eu acho que é contra o Eduardo Bolsonaro, salvo engano, que ele é réu e não pode ser juiz. É, exatamente. E é acusador. Demorou, né, para alguém dizer para aquele A cidadão DPU já é a segunda exatamente. vez que a DPU coloca o É a dedo na segunda ferida. vez, exatamente. É a segunda vez. Exatamente. Mas por que está acontecendo isso, Bandeira? O que houve que o direito ficou de cabeça para baixo no Brasil? O que acontece? Quando é aquilo que o Carlinho falou com relação à questão dos aspectos ideológicos, que é aquilo que me interessa e que for a meu favor, eu me calo, né? E aquilo que for contra o meu inimigo, eu ressalto e louvo. Né? Enquanto nós estivermos baseado nisso, nós vamos sofrer como sociedade. Então é preciso que nós façamos a meia-culpa, e eu digo isso à OAB como instituição, eu não só estou querendo dizer seccional Rondônia, mas isso eu estou falando no quadro federal, que você não vê uma voz dissonante para dizer isso não está certo, isso não está correto. Muito difícil. Timidamente, a OAB de São Paulo andou fazendo umas manifestações e que isso se propague para todas as seccionais, dizendo assim, o que é certo, o que é errado, que seja de direita ou de esquerda, mas o que é certo, o que é errado não deve prevalecer. Por uma questão de justiça, eu tenho que dizer que nós tivemos aqui uma ação da OAB, da seccional Rondônia, contra alguns abusos que estavam sendo cometidos pelos TRTs e que se propagou. Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho e terminou descendo, inclusive, para a primeira instância, a coisa tomou um vulto maior. O que nos mostra que, havendo a vontade política, coragem e determinação, a gente consegue resolver problemas, né? Sobretudo que muitas vezes as pessoas confundem a atuação da OAB como interesse interno corpore da corporação, e não é. É em defesa da sociedade, das garantias que muitas se projetam em benefício da sociedade e do cidadão. Interessante, você acaba de falar uma coisa que é a prerrogativa, né? A prerrogativa do advogado. A prerrogativa não é do advogado, é do cliente, né? É do cliente. Você tem que ter a prerrogativa de me defender de todas as formas possíveis, porque eu sou o seu cliente. É o cidadão. Quer dizer, eu sou o seu... Quer dizer, aquele camarada, aquela profissão que está lá dentro da Constituição, única por sinal, a única, que está lá dentro dizendo que ela é essencial para a justiça, ela tem que ter essa prerrogativa, que é a prerrogativa do cliente. Por isso que em alguns regimes ditatoriais
eles caçam os advogados, assim como caçam os jornalistas também. São os primeiros a ser caçados. Os jornalistas e os advogados, né? Por acaso tem um advogado e um jornalista aqui, mas Hitler, por exemplo, ele mandava porque prender os advogados, porque o cara não tem direito de argumentação, nem de defesa, de questionar o sistema. Eu vou fechar esse bloco aqui dizendo o seguinte, que na guerra, como nas crises e nas crises nacionais, a primeira vítima é a verdade. E a primeira vítima ocorre quando você emudece o advogado e amordaça o jornalista. Porque o nome é esse mesmo, é mordaça. É muito bem lembrado. Quando você não tem o direito de externar sua opinião e quando você é tolhido da possibilidade de bem informar, você está fazendo algo que é contra toda a sociedade. Não é contra jornalista, é contra a sociedade. E eu digo sempre, Léo, embora não esteja esculpido na Constituição como está o direito, a nossa profissão, o jornalismo, também tem o munus público e a gente exerce uma função social. Ela não está lá, mas ela tem um momento em que está ali. Exatamente. É quando é assegurado o direito de preservar a sua fonte. Que ultimamente está lá. Não está escrito jornalista, nem o Xandão ele bota para cima, você tem que contar, né? Senão vai pro pau de arara dele. Pau de arara virtual. É verdade. Eu vou fechar esse bloco, a gente vai chamar aqui Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. Queria fazer um brinde brindar, aqui. Né? A vinda do Bandeira. Bandeira, você precisa vir aqui mais vezes. Eu acho que eu vou ter que colocar você, sei lá, eu vou inventar alguma coisa para que você venha mais vezes aqui. Isso. Tô indo pro intervalo e volto já já. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos cá virar a nossa ampulheta para mais 15 minutos aqui com o doutor Bandeira e com o Carlos Araújo. A gente falava a respeito de que, de repente, as coisas mudaram muito no Brasil e as razões, as raízes estão exatamente nisso, né? Algo que aconteceu, a ideologia tomou conta, né? O Carlos hoje de manhã, enquanto a gente conversava, acertando para ele vir aqui, ele me falava a respeito de que a China, ela investiu durante 20 anos em engenheiros e o Brasil investiu em advogados. Hoje a gente tem aí advogado de todos os tipos, bons advogados, mas advogados que nunca sequer tiraram a OAB, né? Estão aí, não são advogados, são bacharéis. E que nunca tiraram a OAB e que estão aí fazendo outras funções. Léo, hoje nós temos quase 1.500.000 advogados no Brasil. Inscrito. É muita gente. Acho que deve ter uns 2 milhões de bacharel querendo arrombar a porta e entrar no mercado. Que já são advogados, mas que não estão inscritos, né? Correto. Estão em alguma função pública, né? Perfeito. Correto. Aí o que acontece? A minha OAB é 816. Hoje nós estamos quase em 17.000 advogados. Né? Eu fico preocupado, entendeu? Porque assim, a gente já está no final de carreira, mas tem muitos jovens que estão entrando no mercado e com um sonho, né, de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de crescer, né?
de evoluir dentro da profissão. Perfeito. É preciso que a gente repense isso como instituição para atender esse jovem. Eu passei um período na academia, agora na Faculdade Católica dando aula, e eu vivenciei essa realidade, olhando nos olhos dos jovens, o brilho que eles têm, né, pelo encanto da profissão. E aí, quando vem para o mercado, ele não encontra aquilo que eles achavam que ia encontrar. Caramba, isso é triste. muito triste, né? Correto. Muito triste. Né? Preciso que a gente repense isso e crie um mecanismo e uma maneira de inserir eles no mercado de trabalho. Agora, me diz uma coisa, Bandeira. Nós tivemos aí, durante muitos anos, uma ideologia que permeou toda a educação no Brasil. Eu gosto de conversar isso com o Swami Vivekananda, porque ele tem uma linha de pensar que é muito disso aqui. Você começa desde lá de baixo, quando você começa a dar creche para a criança, mas a creche já vai em uma pessoa que não está muito bem preparada para aquilo, e aí você tem todo o caminhar até chegar nas universidades, e principalmente nas universidades públicas, que a gente tem aí um ensino que, convenhamos, é precário. O que foi que aconteceu no Brasil? A mercantilização do ensino. A base, ela se perdeu, né? E quando chega em cima, não se tem base. Muitas vezes nós temos o quê? Nós temos o que a gente chama de idiota funcional, que não sequer sabe interpretar um texto. E aí, quando a pessoa vai para o mercado, tem um diploma universitário. Esse é o né? problema. Esse é o problema. Como é que nós vamos resolver isso? Porque nós perdemos já uma geração inteira, que justamente essa que se apresenta agora, por conta desse agudo problema, né, de muitas vezes de base ideológica que acabou prejudicando o conhecimento. Ideologizado, né? Correto. Isso você corrige ou você vai ter que dar um corte e mudar a concepção para alguma coisa nova? Qual é a... É uma questão interessante, porque assim, como é que você vai corrigir uma coisa que já está implantada? É muito difícil. Uhum. Então nós vamos ter que trabalhar dentro de uma nova perspectiva, né, de uma nova geração, para corrigir aos poucos aquilo que já está implantado, que é muito difícil, mas daqui para frente a gente ter uma nova concepção para implantar uma metodologia melhor de ensino para que nós tenhamos homens melhores, uma sociedade melhor, um Brasil melhor. É isso aí, Carlinhos? Agora, a sua opinião? Mais ou menos. Agora eu queria saber do doutor Bandeira o seguinte, como fazer, doutor Bandeira, para incorporar ao direito efetivo, aos operadores de direito, esse contingente, esse multidão de bacharéis em direito que tem no Brasil? Eu, na minha casa, por exemplo, tenho 2 bacharéis em direito. Mas temos 3 milhões no Brasil. Uhum. O exame da ordem é um fator impeditivo? Ele funciona como uma reserva de mercado, não? O exame da ordem, como é que ele funciona? Ele o não passar no exame da ordem é um reflexo disso que a gente estava falando, do ensino precário. Isso mesmo, também. Essa questão do ensino precário, às vezes, não autoriza a se estar no mercado. Por quê? Porque ali se está se tratando de quê? Do patrimônio da pessoa e da liberdade. E quando não se tem competência para agir desses 2 aspectos, o que é que acontece? Alguém vai ser prejudicado. Vai perder o patrimônio e vai ficar preso. Vai ficar preso, né? Tem isso, né? Correto? Não. É uma coisa bem esquisita. Você está falando sobre o exame da ordem, ele não é um represamento dos maus profissionais, mas ele é uma passagem, Ele é um filtro para o bom profissional. Exatamente. E eu acho até que esse exame da ordem, ele deveria sair, tomar uma outra condição, de forma que engenheiros, médicos... Mas está acontecendo isso. Já estão pedindo exame de ordem para médico veterinário. Isso. O Conselho Federal de Medicina há muito tempo Vinha trabalhando, e aí parece que agora vai ter o exame de proficiência, né, para quem se formou em medicina. Principalmente eu acho muito importante, Léo, porque a medicina, tanto quanto o direito, a medicina está com a sua vida na mão ali, cara. Agora, tem uma outra coisa que eu acho... A gente começa a falar de educação, a educação abre um leque que não tem mais tamanho. Por que a gente tem exame da ordem para advogado e a gente não tem exame da ordem para professor? Pois é. O professor leigo. Era a mesma coisa da gente contratar o rábula em lugar do advogado, ou o curandeiro em lugar do médico. Enfim, a gente precisa dar uma olhada nisso aí. Eu não sei como é que o Brasil vai... Eu não vou estar aqui para ver,
Eu acho que nenhum de nós. Mas em algum momento nós vamos ter que rever e reavaliar tudo isso, né? É o reflexo, um grande reflexo, por exemplo, dessa questão da formação em massa, né, do direito no Brasil, é que tem um monte de gente que não passa na OAB. Mas se você for ver nos concursos por aí, concurso Pagari, por exemplo, vai lá ver quantos bacharéis em direito Com certeza. se inscrevem. Eu estava vendo ascensorista, que é uma profissão que nem existe mais, porque os elevadores são automáticos, mas tem não sei quantos mil ascensoristas lá em Brasília. E com salário altíssimo. Com salário muito grande. O que eu digo é o seguinte, hoje, sem desmerecer as outras profissões, mas hoje o piso salarial do advogado, ele é menor de que um gari, de que um assessorista, como você fala, sem desmerecer as outras condições. Mas o cara passa 5 anos estudando para ter um salário, hoje, se eu não me recordo, parece que está R$ 2.300 o piso salarial. Excrescência isso, não? Mas você vê que os bons advogados não se submetem a isso. Eu estou falando do advogado empregado, né? Aquele que vive na iniciativa privada. É muito pouco. Né? Quando você falou na questão do ensino, e principalmente da figura do professor, eu não sei se você se recorda, mas deve ter ouvido falar, que nas escolas ela tinha 2 portas, que entrava o aluno e entrava o professor. O que era aquilo? Aquilo era a importância e a valorização que se dava para o propedeuta, para o lente, como se chamava antigamente. Que era o lente, né? É correto. Então, assim... A mesa era a cátedra. Era correto. Diferente. Nós perdemos isso. O exame admissional era talvez um vestibular que hoje se tem. O exame depois da 5ª série, né? Isso, é admissional. Né? Admissional. Né? Então, assim, nós perdemos não era só... a admissão ao ginásio, eu fiz. Nós perdemos esse respeito com aquele que dá a vida para a sociedade no sentido do ensino, como também dentro dessa perspectiva de uma nova realidade que se apresenta, que os jovens hoje, infelizmente, não sabem nada. A estrutura do país, me permita, a estrutura do país hoje, nós temos hoje uma lei de Mequila, que está lá no Paraguai, que é a forma que o Paraguai encontrou, é a lei de Mequila, com a redução de impostos e uma análise muito forte da economia do país. Nós estamos perdendo cérebros para o Paraguai, estamos perdendo empresas para o Paraguai, estamos perdendo tudo para o Paraguai. E eu estava me lembrando que o bendito do Raul Seixas cantou lá em 1983, na Panela do Diabo era o nome daquele. Ele cantou que... O Aluga-se? Não, o Aluga-se é de 1980. Em 83 ele disse que do jeito que esta AM está indo e que enquanto não vier a vida eterna, eu vou pedir um asilo ao Paraguai. Olha, em 1980, chegamos, né? Chegamos. E isso também tem a ver com a nossa educação, tem a ver com esse momento que a gente vive aqui. Eu atribuo um pouco dessa desqualificação das profissões, da importância... De ordem geral, né? Mas eu atribuo um pouco isso, e isso se acentuou muito mais depois dessa coisa do politicamente correto, que foi se implantando de fora para cá. Porque aí no politicamente correto, você não pode dizer que o cara que não é muito bom, que ele não é bom. É a bendita da cultura woke, né? Então... E que, aliás, está acabando no mundo, mas no Brasil parece que ela está tendo uma... Estão adubando de novo, né? Exatamente. É preciso que o papel não só do advogado, mas do jornalista, e parece que isso está inserido muito nesse contexto de vocês, entendeu? Hoje as influências que estão... Hoje eu estava ouvindo os debates na Jovem Pan sobre teve uma emissora, parece que é a Globo, que vai colocar a Virgínia Fonseca, né, que estava namorando aí como repórter lá, e o pessoal dizendo, pô, mas isso aqui é função do jornalista. Há muito tempo que a gente perdeu essa condição. Há muito tempo que nós começamos a receber aí pessoas que não têm qualquer qualificação. Exatamente. E eu diria, não é somente a qualificação intelectual, é moral. Nós temos gente aí que, pelo amor de Deus, dá vergonha dizer que nós somos jornalistas quando você tem um cara que é jornalista daquele teor, daquele estilo. Pois é, mas aí você tem que pensar o seguinte, a Globo era uma empresa, e uma empresa ela visa lucro. O lucro é baseado no espectador. Se
tem essas figuras que não tem nada de conteúdo para que se possa, digamos assim, engrandecer a sociedade, é porque aquele receptor, que é o alvo de quem recebe, tem um mercado muito grande. Não é Então, que eu vejo influencer aí com milhões de seguidores. Quando eu vou ouvir o conteúdo do influencer, eu falo, mas quem é que segue essa criatura aqui? tem mercado para isso, infelizmente. Então, não tem nada na cabeça de pessoas que seguem. O cara tem 15 milhões de seguidores, você vai olhar o conteúdo, você não tem nada. Nada. Olha, nós temos aqui no Brasil, que eu me lembre, a ABERJ, a ABI, os sindicatos, aqui nós temos a ABERT, aqui o Sinjó, quer dizer, nós temos... A NJ. A NJ, a NJ, a Associação Nacional de Jornalistas. Pois é, tem, continua, mas todo esse aparato que é muito ligado a uma estrutura de sindical de poder, a República Sindical Brasileira, que está aí que poderia atuar de alguma forma. Agora, essa atuação, ela só começa a partir de discussões como essa aqui. Não estou me colocando aqui, nem colocando você como expoente disso ou daquilo, nada, mas eu acho que ela precisa passar por esse tipo de discussão, minha, sua, de todos que trabalham nessa área. Agora, me preocupa é o seguinte, é que eu não vejo essa preocupação que a sociedade tem com o jornalismo ter com a advocacia. E não vejo essa preocupação do advogado. A utopia de um mundo melhor, ela não deve ser só da advocacia. Muitas vezes se põe esse encargo só na advocacia, mas é do contexto geral da sociedade. Os jornalistas, os economistas, né, os professores, os militares. Da polícia. Nós temos que dar as mãos para reverter esse quadro, porque eu acredito que daqui a 10 anos o Paraguai vai ser muito melhor, assim, eu falo em termos econômicos, IDH, qualidade de vida, muito melhor do que o Brasil, que tem toda uma potencialidade e está se deixando essa coisa esvair. E aí quem vai sofrer isso somos os nossos filhos, os nossos netos. Por quê? Porque não vai ter emprego, porque não vai ter as bases culturais, as bases morais para dizer assim que a gente tem um país melhor. Infelizmente, essa é uma realidade que se apresenta. Estamos vivendo o momento da relativização geral de tudo. Correto. Eu digo, inclusive, o seguinte, eu sempre lembro, quando a gente toca nesse assunto, de um papa que foi muito rápido, passou rápido aqui, o Bento XVI, que ele dizia, ele lá em uma das suas encíclicas, ele diz que a relativização da moral é a ruína da humanidade. E eu acho que nós estamos por aí. O atual papa está pedindo ao mundo... matemático, né? O matemático. O atual Papa está pedindo ao mundo que desacelere a pressa com a inteligência artificial. Com tudo, né? É uma pressa danada. Não precisa. A gente tem tempo para conhecer tudo isso. E a gente pode estar pulando etapas que serão prejudiciais. Não estou dizendo que será, não. Estou dizendo que poderão ser. Estamos Ou então teremos que ter um novo aprendizado mais adiante com as dores que isso impõe. Você sabe que uma coisa que eu fico irritado, eu pensei que quando a gente tivesse passado pela pandemia, que a gente fosse sair melhor, nós saímos piores. Eu vou fechar esse bloco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria me dedicar um pouco mais à OAB. Eu não vou perder a oportunidade de ter um advogado e de ter um escritor aqui que trabalhou na OAB, que foi chefe da comunicação da OAB, e a gente não falar a respeito dela. Está na hora da gente falar agora de Brasil Digital. Internet não é tudo igual não, viu, gente? Fica esperto com isso aí. Eu vou virar essa nossa ampulheta aqui e aguardar para a gente tocar o próximo bloco com mais 15 minutos. Vamos lá. Não ouve nada, Fogo. Não ouve nada, Fogo. Abre o bonito. Na hora mais decisiva do jogo, com a Brasil Digital, você não perde nenhum lance. Aqui, você escala os verdadeiros craques para a sua internet. E ainda concorre a prêmios incríveis para entrar no clima da Copa. Brasil Digital. É Brasil até no nome. Acabo de virar minha ampulheta aqui
para o terceiro bloco. São mais 15 minutos de conversa aqui com essas duas figuras. Eu não me canso de agradecer a ambos aqui a presença. Eu preciso registrar essa questão aqui. Nós estamos falando para muitos advogados. Eu queria lembrar aqui e fazer um registro. Faleceu esta semana a semana passada, a genitora do meu querido Amadeu Machado. Eu queria mandar um abraço para ele. Já falei com ele via WhatsApp, mas queria, de qualquer forma, de público, falar a respeito do meu profundo pesar pela sua perda. Eu sei exatamente o que é isso. Ela tinha 95 anos, a minha tem 107, e eu convivo com isso o tempo todo. A possibilidade da perda imediata é uma pena. Bom, doutor Bandeira, a OAB que eu conheci quando eu era garoto era uma. As OABs de hoje são outras. E a OAB Nacional, que num determinado momento se ideologizou. Nome difícil, né? É complicado. Ela prestou um desserviço muito grande ao Brasil de uma forma geral. Nós já tivemos aqui o Rui Barbosa, já tivemos Pontes de Miranda. Pelo amor de Deus, se for falar, Eros Graus, esse pessoal todo que passou por ali, grandes nomes do direito. Raimundo Faoro, intelectual de uma postura, de uma envergadura, né? Os donos do poder, entendeu? Não. Era fantástico. Ofi Cavalcante, né? Ofi Cavalcante. Não, grandes nomes, pelo amor de Deus, tantos. E que não se negaram à sociedade brasileira no momento mais delicado de se manifestarem, de se expressarem. A Nacional começou tentando me lembrar a descer a ladeira quando ela foi dirigida por Márcio Tomás Basto, que depois virou ministro da Justiça, e aí foi dando um jeitinho nas coisas para agradar o Lula. Teve isso, porque assim, o que foi que eu acho que já vinha antes, porque ele, na verdade, foi um pouco antes, porque ele foi o coroamento de algo que já vinha se preparando ali no fundo. Mas ele aprofundou ou apressou? Foi, apressou. Eu não sei se tu te lembra do Marcos Vinícius, que ele era assessor do Sarney. E o sonho dele era o quê? Era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E ali também começou, né, digamos assim, essa questão do interesse maior e que assim se relegava a advocacia a um canto menor e o que prevalecia era o meu interesse. Mas eu tenho uma pergunta interessante para fazer. Estou tentando me lembrar o nome daquele cidadão, pai das diretas. Dante Não. É o Raul Cabral? Não era. Ele era advogado. Na OAB e no Sobrinho? tempo das diretas? Sobrinho. Pelo amor de Deus, que coisa. Mas, Bandeira, é o seguinte... Quem vê aquele homem e olha qualquer um das 11 cabeças que estão hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, você fala assim, quanta a diferença? Você vê o Ives Gandra e qualquer um deles, pode fazer a soma de todos. É a geração de ouro, esses homens, entendeu, né? Não se faz mais como naquela época. O que tinha postura, que tinha valores, né? Que enxergava a sociedade. Valores inegociáveis, né? Inegociáveis. E hoje em dia não se tem mais isso, né? Pelo meu interesse, tudo é negociável. Sobral Pinto, quando o Lula assumiu... Estava tentando me lembrar dele, não era sobrinho, não era Sobral Pinto. Quando o Lula assumiu, criou um cargo para ele, porque disse que ele estava sem renda. E ele disse, eu vou trabalhar. Não, ele disse, eu não quero o cargo. Né? Aquilo é uma postura, né, de um respeitosa correto. Com ele mesmo. Com ele mesmo. A história dele, com a biografia dele. Conheci um cidadão que não era advogado, Rábula. Major Cosme de Farias, o homem dos habeas corpus na Bahia. Ele ficava com papel de pão, onde ele rascunhava os pedidos de habeas corpus. Nunca negou um. Nunca negaram um a ele. Aliás, você sabe, Léo, que esse é um instrumento que a justiça é obrigada a receber de um não advogado para liberar alguém. Mesmo que não seja, o habeas corpus é um instrumento de garantia da liberdade, mas de muita garantia. A gente tem história de preso que escreveu num papel, disse, estou preso injustamente, eu quero um habeas corpus, e esse instrumento é levado para o tribunal. E ele aceita, né? E ele aceita. Né? Por quê? Porque muitas vezes a questão do direito ela não está no argumento, mas na verdade que é refletida dentro do processo, daquilo que está ali dentro.
E aí o tribunal ele é obrigado a analisar. E se houver, né, verdade naquilo que está sendo exposto, o tribunal é obrigado a conceder. E hoje, infelizmente, a gente vê no curso de determinados processos a verdade sendo subjugada pelo meu espectro, pelo entendimento ideológico do juiz. Acabei de falar ali no início, no primeiro bloco, que quando na guerra e na crise, a verdade é a primeira vítima. É verdade. É certo. Agora, qual é a OAB, qual é a advocacia que o senhor e que outros que se filiam dessa sua corrente de pensamento quer? Eu me lembro quando eu estudava na faculdade, se falava no direito alternativo. Você se lembra disso? E esse direito alternativo é o relativismo que a gente tem hoje, né? Que não é o não que vale, não é o aspecto da lei, mas assim a interpretação do julgador, que muitas vezes ele não reflete a verdade, porque quando eu não tenho garantia de que a lei ela vale, que o que vai valer é o que o julgador pensa, independente do que a lei diz, aí a sociedade... fatos, né, Isso, a sociedade começa a ruir. Quando o Carlinho falou ainda agorinha com relação à questão de muitas sociedades que ruíram por conta do liberalismo, né, a história ela é justamente feita para contar e para nos relembrar do erro do passado. Roma caiu por conta disso, né? A Pérsia caiu por conta disso, né? O Egito caiu por conta disso. Então, todas essas sociedades, essas grandes sociedades, caiu por conta desse relativismo, que o que prevalece é essa questão do aspecto ideológico, do interesse do ditador ou de quem esteja à frente. É preciso que a gente tenha que a gente faça essa reflexão, e isso não só no aspecto geral político, mas também enquanto entidade interna corpore da OAB, para que a gente possa rever aquilo que a gente possa melhorar. Eu fico assim, você me dá um momento de grande alegria ao falar isso, porque a gente se lembra de que todos eles caíram. A mãe Rússia, a Alemanha nazista, tudo isso caiu, a Itália de Mussolini, tudo isso caiu, o Portugal do Salazar, tudo isso caiu. E eu fico assim, uma hora cai, sabe por quê? Porque a sociedade, ela se alevanta, ela não... Chega um momento em que ela não... Chega uma hora que esgota. Esgota, assim, chega. Aliás, tem um movimento lá em Portugal chamado Chega, que é um movimento de direita, que é exatamente isso, fala sobre exatamente isso, porque Portugal entrou numas, voltou e estava lá novamente. Então, acho que... É como uma panela de pressão. Em 1688, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, ela mudou o regime, né, do regime monarquista para o regime parlamentarista. 1789, a Revolução Francesa, ela trouxe um novo aspecto para o mundo, né? A panela de pressão, quando ela explode, ela tem que explodir no Brasil. Não estou falando de violência, não estou falando muito de pelo contrário. É de consciência, né? Consciência, né? E quando a gente fala disso, a gente fala nas corporações, eu digo isso no jornalismo, na OAB, no sistema econômico, entendeu? A revolução consciencial. Consciencial. Né? Nós estamos, eu vou aproveitar, porque nós estamos falando a respeito disso aqui, nós estamos num momento em que a OAB se prepara de novo para fazer as suas eleições. É um processo sucessório. É um processo sucessório. E eu queria lembrar aqui que eu não sei quantos são os advogados aqui em Rondônia. Hoje está quase 17 mil. 17 mil. Quase. É um colégio... 17 mil. É um colégio... Isso representa aproximadamente a mesma quantidade de professores ou trabalhadores em educação, como é chamado pela turma woke. O pessoal que trabalha em educação, só mais ou menos, estaria mais ou menos. E eu sempre participo muito, eu trago sempre aqui as pessoas que vão participar desse processo eleitoral da OAB, porque eu acho que ela abrange uma parte significativa da sociedade, e principalmente porque o advogado é uma profissão diferenciada. Ele tem uma interface com a sociedade como um todo. Como um todo. Os segmentos. Correto. Né? Quando você fala disso, eu me recordo, porque eu participei desse processo há 30 anos atrás, com Orestes Muniz, com Hélio Vieira. Você vem participando sempre, né? Dá 20 anos, pô. 2004. Não, eu estou falando 30 anos da minha OAB, entendeu? Né? Então, assim... Mas você participou sempre, né? Pedro Origa, né? O Irã Marques, assim, esse processo, desde aquela época do Irã para cá, do Orestes Muniz, do Odair Martini, né, que adoeceu e teve que sair, e o Irã assumiu.
Né? Assim, o Odair Martins era Foi em uma pessoa 95, fantástica. isso Isso, aí. pessoa fantástica. Né? Então, assim, nós tivemos grandes nomes. E a ideia nossa, isso é um sonho que eu alimento, é que um dia nós possamos resgatar essa OAB. Uma OAB de inclusão, não de exclusão. Quando um grupo ganha, o outro se afasta e fica ali relegado ao tempo. Isso é triste. O que é uma coisa terrível, né? Isso nos leva para essa coisa provinciana de direita e esquerda, de eu estou certo, você errado, nós contra eles, que é uma coisa ruim. Isso eu falo provinciana para não dizer baixeza. Diminui o tamanho da OAB. Do processo, exatamente, da organização. Eu me lembro que você está falando a respeito desses nomes aí, e eu me lembro do Carlos Henrique Ângelo, jornalista, que uma vez escreveu, falando sobre alguém, eu não vou me lembrar exatamente o que, mas ele disse o seguinte, a frase era, existem pessoas que dão ao cargo que ocupam grandeza, né? A grandeza que ele deve ter. Bom, Carlos Henrique Ângelo, um abraço bem grande. Eu me lembro sempre de você. Meu querido Chá. Uma figura que eu prezo muito. Já estivemos aí em lados opostos e tal, não sei o que, mas próprio, faz parte. É até bom que seja assim. Aristóteles tem uma frase que todo mundo conhece, né? Que ele fala assim, o homem é naturalmente, essencialmente político, mas ninguém conhece o segmento da última frase, né? Que ele diz assim, para a construção da virtude e da felicidade. Né? E o que acontece? Muitas vezes, quando se participa desses processos, parece que a gente cria não só adversário, mas inimigos. Né? E depois que termina o processo, a gente tem que, como a galinha, ajuntar os seus pintinhos para quê? Para que nós cresçamos, desarmar o palanque e construir aquilo que é melhor, porque é de interesse de todos. Eu acabo de me lembrar aqui de uma figura que falou a respeito desse assunto e que ele completa não com a felicidade e a virtude, a construção da virtude. Mas ele fala a respeito da dignidade humana. Professor Sebastião Neri, meu vizinho, meu querido amigo e um homem que me ensinou que direito é ciência. Eu não acreditava nisso, eu achava que direito era prática. Ele disse, não, Léo, a coisa não é bem assim. E eu agradeço muito a ele, porque ele abriu muito minha mente com esse... E é um homem que é kantista e que se dedica muito a essa coisa de buscar... É kantiano ele? É kantiano. E que busca muito a questão da religiosidade, da dignidade humana e da representatividade espiritual que o homem tem que ter no meio da sociedade. Ele se enquadra no imperativo categórico de Immanuel Kant. É verdade, exatamente, por isso. Você já me falou do doutor Sebastião, eu acho que ele se enquadra exatamente no imperativo categórico, que é uma das máximas de Immanuel. Com certeza, imperativo categórico. Kant era um metódico, né? Era. Muito metódico. Era. Né? Isso atrasou um dia chegar no trabalho. As pessoas ajustavam o relógio quando ele passava. Olha, 3 horas. Kant acabou de passar por aqui. É verdade. Era uma coisa assim. Chegava a ser algo que hoje a gente diria assim, sei lá, era TDAH. Teria alguma coisa desse estilo aí assim. Isso é Immanuel Kant. Aí você fala do relógio, a gente lembra que os melhores relógios do mundo são suíços. Sempre foram suíços. E talvez até talvez até em razão de. Bom, a OAB está se preparando. E como é que estão os movimentos lá dentro, Bandeira? Você é pré-candidato? Você está se colocando? Como é que está isso? Assim, foi um sonho, uma utopia que eu sempre alimentei. Quando nós tínhamos um grupo formado dentro da OAB, na época do Hélio, né, o candidato natural daquele período seria eu. Mas aí nós tínhamos uma figura que para mim é fantástica, que era o Ivan Machiavelli. E para mim aquele Digi Paraná. Da Digi Paraná. Ele está há 1000 anos na minha frente. Mas deixa eu fazer só uma correção aqui, que antes dessa eleição, na eleição de 2000, na OAB, você tinha um grupo que você já era candidato. Lembra? Depois fecharam, parece, com o Secato. Você era candidato, o Secato era candidato. Correto. Se lembra? Em 2000. Isso. Mas depois, na eleição de 2003, foi que esse grupo se uniu com o Hélio e chegou e fechou com a chapa do Oreste Muniz, né? Correto. Lembra disso? Correto. Do Oreste ou do... Não, do Oreste. Do Oreste, Tá entendeu? certo, ele tá concorreu com, acho que foi com o Raul. Isso. Contra o Raul, exatamente. E o ganhou, Raul já estava na ordem. E ele ganhou por 83 votos.
E na eleição passada nós tínhamos apoiado o Hélio. E o Hélio tinha, naquela época, não Exato. eram poucos advogados, teve só 183. Na de 2000. Correto. Teve 183. Então, assim, quando o Oreste se juntou conosco, né, ele ganhou por conta desse apoio do nosso grupo. Foi o grupo de Né? vocês e o do Perfeito. Hélio. Né? E o grupo Vocês do Hélio, se uniram né? com o Você Hélio. vê foi como o é que grupo. é as coisas. Eu, em momento algum, não reivindiquei nada, entendeu? Né? E o Hélio disse, olha, o Oreste ofereceu 3 cargos pra gente. E aí ele pegou e disse, olha, de conselheiro. E aí foi o Mário Jona, foi o Carlos Alberto e foi o Laércio. Né? E o Laércio, não, mas eu não quero ser conselheiro. Aí ele disse, tu vai no meu lugar, Bandeira? Eu disse, não, se você não quiser, eu posso ir. E eu fui ser conselheiro naquela época, né, do Oreste. Tanto é que eu me tornei o braço direito dele. Tudo que o Oreste fazia, ele conversava comigo, ele pedia conselho. Verdade. Eu até me espantei com isso, né? Porque é uma pessoa fantástica. Ele é um democrata por excelência, né? Conhecedor do direito. Não, é uma pessoa... Me lembro do Oreste, numa reunião que nós fizemos aqui, do MDB, que eu estava presente, não porque eu tenha sido do MDB, nunca fui, mas eu perguntei para ele, por que você não se lança candidato a prefeito de Porto Velho? Nós estávamos num momento muito ruim, e ele virou para mim e disse assim, todo ano eu vou para Camboriú em janeiro. Quando eu estiver lá e que as chuvas começarem a cair aqui, os problemas começarem a acontecer, você vai ligar para mim? Eu disse, vou. Pronto. E ele se ele tivesse sido candidato, ele tinha ganhado aquela eleição. Aquela Com época ele certeza, tinha. com certeza. Ele tinha, mas ele tem juízo. Bom, a possibilidade de que você reúna esse grupo novamente está aí posta, né? Assim, eu sou abordado muitas vezes por muitos colegas, porque você não é candidato, porque você não é candidato, né? Eu estou lhe trazendo hoje aqui, inclusive por isso, porque o pessoal me pergunta, e o Bandeira, sai ou não o candidato? Pois é, aí o que acontece? Por muito tempo eu não pensei nisso. Só que agora eu fiquei Desde pensando... 2012, né? né? Eu fiquei pensando, será se não seria a hora de participar desse processo para engrandecer, para Oferecer melhorar, uma outra oferecer uma alternativa? Você acaba de sair agora, você parou o magistério eu saí da faculdade. Eu tô dando mais Você está aula. com tempo para isso agora. Agora melhorou meu tempo, né? E assim, a minha ideia, justamente com esse estímulo, é de levar o debate para a advocacia. Será se a gente pode fazer uma construção melhor, sem denegrir a imagem de ninguém, dos colegas que assim, dos colegas que estão na gestão? Absolutamente ninguém quer dizer que foi ruim, não. esse juízo de valor, quem vai fazer é a advocacia, mas assim, oferecer alternativa, porque assim, quando a gente entra no debate, né, ele enriquece, ele fica melhor para todo mundo, tanto para a situação quanto para a oposição. E aí Com tem um certeza. detalhe. A ordem, muito mais do que outras entidades, ela carece e necessita de reoxigenação. E não pode ficar grupos ali, quer dizer, eu estou falando isso, mas Correto, eu mas acho você que tem isso é com razão. bandeira. Eu acho que o que eu estou falando aqui não cabe só para a ordem, cabe para qualquer instituição. Com certeza. Perpetuação de determinados grupos. Inclusive, no poder. inclusive na política A partidária. política partidária, eu sou contra a reeleição Eu- por isso. Pois é, eu estou aqui, nós vamos encerrar já o programa aqui, a Ampulheta Já foi. já contou aqui o meu tempo, mas eu queria lembrar que esse ano, além da eleição da OAB, mas nós temos a eleição geral A eleição é no ano que vem, né? É. 27. da OAB o ano que vem, e já começa a se preparar agora, mas eu queria lembrar que esse ano nós vamos ter eleição. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu não vou citar nomes, mas evite votar em quem está com cargo. Porque a gente precisa reoxigenar a política, a gente precisa botar oxigênio na política. Quando eu digo isso, eu vou completar dizendo, nós tivemos um congresso que foi o pior dos últimos anos que eu vi. É muito ruim. E nós tivemos uma Assembleia Legislativa que está devendo muito ao povo de Rondônia, muito. Então pense bem nos novos nomes que estão sendo colocados. Pense. Nós vamos ter candidatos a governo. Pense a respeito disso. Temos 3 nomes aí. Pense a respeito daquilo que a gente já tem de história. E pense naquilo que a gente pode pensar em termos de futuro. Bandeira, obrigado. Obrigado a você, Léo. Olha, chama o pessoal da OAB, o espaço está disponível, à disposição, quando eles quiserem continuar com essa conversa aqui. E a gente não vai ouvir somente um lado, não, a gente tem que ouvir todos os lados. Carlos Araújo, eu queria lhe convidar, convocar e pedir
que você venha aqui na segunda-feira, porque é o dia da gente fazer a nossa resenha do mês. Dia 1º. Será uma honra estar por aqui. A honra com vai você. ser nossa. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado, Léo. Adorei ter essa conversa aqui. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Eu vou tratar de um assunto que vocês vão gostar, com certeza. É sobre educação, mas é sobre um cidadão que conseguiu um método novo para ensinar matemática. Vocês vão gostar dessa história. Antes disso, eu vou trazer uma figura que todo mundo conhece, que foi o homem que pensou na Expovel há muito tempo atrás, João do Vale, e que vai trazer para nós uma visão daquilo que está sendo a Rondônia Rural Show. E na sexta-feira, eu estou esperando por você aqui. Pensa aí a respeito. Você tem advogado na família? Tem alguém que está querendo ser advogado? Pensa a respeito disso aí assim. Bota a cabeça no travesseiro. Vai tirar o seu sono, que você merece. E você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. Fique na paz, fique com Deus. Deus o guarde. Deus o abençoe. Programa Léo Ladeia. Oferecimento Eucatur, transporte feito com carinho. Olá Telecom, a internet mais rápida de Rondônia. Água mineral Mina Linda, com o maior pH do estado.